Voltamos a apresentar programa Momento com Deus. É isso aí. E agora estamos aqui com a neurocientista Bianca Leal. Ela vai trazer um quadro especial chamado Bíblia e Ciência. Muito bem, então vamos ouvir aí esse momento muito especial. Fique ligadinho, vamos lá? É isso mesmo, gente. Entrando agora para esse quadro, nós falamos lá no início. Qual que é o seu pensamento? Será se Bíblia e ciência são contraditórias? Será se elas, podem se conciliar ou não? Eu já vou te dando a resposta dizendo que Bíblia e ciência são mais amigas do que a gente possa imaginar. Pelo simples fato do autor ser o mesmo. Então, o que eu quero falar aqui com vocês hoje? Nós somos do céu, certo? A nossa cidadania é celestial, lá do terceiro céu, glória, onde nós estamos esperando chegar, onde nós estamos aqui dia após dia, nos santificando para, enfim, chegar no grande dia, na nossa verdadeira habitação. Só que agora, em termos de planetas, eu quero dizer para você que o planeta que você vive é um planeta privilegiado quando comparado com todo o universo. Nós já falamos aqui sobre um pouco da dimensão do universo, que são aquela foto que o telescópio Hubble descobriu em 2004, que é considerada a foto mais importante do universo, do mundo inteiro, e foi uma grande revolução. É uma foto que você vê vários pontinhos, um monte de pontinhos. Você já deve ter visto essa foto em algum lugar, seja na TV, na internet, em revistas, em artigos. E é aquela foto que você pode pesquisar aí no Google, escreve lá, foto do universo. Vai mostrar um monte de pontinhos. E acreditava-se que eram milhares de estrelas. Mas com o avanço da tecnologia e da ciência, descobriu-se que não são milhares de estrelas, mas que são milhares de galáxias contendo bilhões de estrelas. Então, com isso, a gente tem uma dimensão extremamente grande e é possível afirmar com toda certeza que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em toda a Terra. O número de estrelas consideradas já no céu, já vista, elas são 10 vezes maior do que toda a areia que está contida na Terra. Isso inclui areias de praias, desertos, toda a terra que a gente tem aí no nosso planeta. Então, realmente é um número impressionante. Agora eu quero falar um pouco com você a respeito do tamanho do universo. Mas essa é uma questão um pouco delimitada. Por quê? Porque a gente está falando aqui do universo observável, aonde o ser humano já conseguiu identificar. É possível que tenha muito mais coisas que a gente nem sabe que existe por aí. Então, a gente está falando aqui da limitação humana, onde o ser humano já conseguiu encontrar através de toda a tecnologia. Falando um pouco acerca do tamanho do universo, olha só que interessante. Eu quero que você preste um pouco atenção nisso, para que a gente possa conseguir raciocinar aqui de uma forma sem ter aquela confusão na nossa cabeça. Vou tentar falar de uma forma bem clara para a gente ter um pouquinho de dimensão. E o que é? Olha só que legal. Presta atenção. Você sabe qual que é a velocidade da luz? Sim, a velocidade da luz. É uma velocidade extremamente alta. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Para você ter uma ideia disso, o nosso Sol, que é a nossa estrela principal, ele está à distância da Terra de 149 milhões de quilômetros. Ou seja, para que a luz do Sol chegue na Terra, demora em torno de 8 minutos. Então você percebe que a velocidade da luz é extremamente alta. Tem até um versículo que fala que a volta de Jesus vai ser como um relâmpago de um oriente ao outro. Ou seja, é comparada a volta de Jesus com a velocidade da luz. Vai ser algo assim, num abrir e fechar de olhos.
literalmente, tá? Eu não tô falando aqui de uma figura de linguagem, de uma hipérbole, enfim, uma metáfora. Eu acredito que essa passagem bíblica é literal, é a velocidade da luz, que é o abrir e fechar de olhos. Agora, só abrindo parênteses aqui, se a velocidade da luz é assim, imagina os anjos, né? A velocidade que eles estão ao tempo todo. Agora que eu quero, onde que eu quero chegar para falar para vocês? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Grava isso, anota aí, pega o teu caderninho, dá uma pausa, daqui a pouco você vai poder assistir esse programa já gravado. O que eu quero falar com isso? Quando faz medidas lá no espaço, tipo da distância de um planeta a outro, uma estrela a outra, uma galáxia a outra, eles não usam o metro, eles não usam o centímetro, eles não usam o quilômetro. Por quê? Porque é muito pequeno isso. Então, o que eles usam, o mais conhecido é o ano-luz de distância. E um ano-luz é tipo algo muito absurdo, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é: acredita-se que o universo tenha 93 bilhões de anos-luz de extensão. O que isso significa? A gente não vai se aprofundar muito nisso, é só para ter uma ideia, para a gente entrar no assunto que eu quero falar. O que isso significa? Que era necessário, para você percorrer o universo inteiro, seria necessário andar na velocidade da luz por 93 bilhões de anos. É muito ou não é? É gigantesco, foge palavras. Isso mesmo, vou repetir. Para você percorrer o universo observável completo, seria necessário caminhar na velocidade da luz por cerca de 93 bilhões de anos. Uau, eu quero fazer um comentário aqui. Essa questão de universo observável, o universo ele é praticamente quase que infinito, de tão grande, né? A ciência diz que ele está até em expansão, ele não para de crescer. Porém, existe um pequeno campo que o ser humano já conseguiu observar desta imensidão incalculável que é o espaço. Dentro dessa imensidão incalculável, inimaginável, existe um pequeno espaço que o ser humano já conseguiu ver com um telescópio, tirar foto, ver como é que funciona, enfim, é aquilo que ele conseguiu ver. E essa pequena área, esse pequeno miolo, vamos dizer assim, que o ser humano conseguiu observar, é o que você está falando, seria isso, Bianca? Então, repete esse pequeno miolo do universo, qual é a distância? São 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, você teria que correr a velocidade da luz, que é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, a gente está falando de segundo. Você teria que percorrer essa velocidade por 93 bilhões de anos. Então, a gente olhando para isso, nós que somos teístas, cristãos, adoradores, nós já pensamos, a primeira coisa que pensa e o tamanho de Deus, hein? É verdade. Se o universo foge tanto da nossa compreensão, imagina o Criador dele. Imagina a fonte de poder que Deus tem. Porque ele é fonte de tudo. Ele é fonte de amor, ele é fonte de bondade, de fidelidade, de poder e por aí vai. E agora o que eu quero falar para vocês é que dentro dessa imensidão toda do universo existem trilhões e trilhões e trilhões de planetas, estrelas, satélites, várias coisas. E dentro disso, a gente encontra, dentro de toda essa grandeza, a gente encontra um negocinho que parece uma poeirinha. Na verdade, é menor que uma poeira, que é o planeta Terra, o lugar onde eu e você, nós estamos vivendo. E é sobre isso que eu quero falar agora. Por quê? O planeta Terra, ele é considerado um lugar onde tem todas as condições possíveis para abrigar a vida. Aí você me diz, em termos de tamanho, realmente o planeta Terra não seria nada. Ele é considerado menor que uma formiga comparada com o universo todo. Mas ele até então é o único planeta encontrado que abriga as infinitas condições que teriam que ter a vida.
Tanto que os seres humanos hoje, eu digo mais em específico cientista, o pessoal lá da NASA, eles ficam tentando descobrir vida em Marte, que é um dos planetas mais próximos nosso, que é do Sistema Solar, mas com toda essa busca, com todo esse desespero, investimento, ainda não conseguiram encontrar, né, uma vida abrigável o suficiente, apesar de Marte ser em algumas coisas parecidas assim com a Terra. Só que eu quero falar, esse planeta que eu e você nós habitamos, como Deus ele cuidou de uma forma muito especial. Vê que lá em Gênesis capítulo 1 vai falar que a Terra ela era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Imagina alguma coisa que é sem forma, que é vazia e que contém trevas. Não dá nem para imaginar um negócio assim. Mas o segredo de tudo é o que diz logo em seguida no texto bíblico. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus ele estava sobre a terra. Então não importa quão sem forma, vazia ou escuro algo seja. Quando o Espírito chega, ele traz a vida. E foi isso que o Espírito Santo ele trouxe ao vir para o planeta Terra. Aí a gente vê a criação das coisas mais lindas que Deus criou aqui no nosso planeta, as maravilhas, a gente vê os mistérios do fundo do mar, as cores, tudo tão perfeito, sincronizado, harmonioso, as leis e processos naturais funcionam perfeitamente bem e são implacáveis no que se diz há milênios de anos. Por exemplo, uma das leis que existem é a da biogênese, que diz que vida gera vida e só vida gera vida. É uma lei. Outra lei é a do ciclo da água e a evaporação. A gente também tem um processo de fotossíntese e muitos outros que Deus determinou que fosse assim e ele simplesmente a natureza obedece, a criação obedecendo a voz do Criador. E vamos falar aqui um pouco sobre o planeta Terra. Olha só que incrível. Nós somos privilegiados, na verdade o nosso planeta também é. A nossa atmosfera ela é transparente, o que a gente consegue ver o lado de fora, a gente consegue olhar para o céu, ver as estrelas, porque a nossa atmosfera, que é o nosso escudo, ela é transparente. O Júpiter, que é um planeta enorme do Sistema Solar, para você ter ideia, dentro de Júpiter caberiam cerca de 1.300 planetas Terra, e ele funciona como um aspirador de pó para o nosso planeta, sabia? Sim. E olha só que legal. Teve um artigo que falou que o planeta Terra tem cerca de 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceadas. Sem contar também o nosso Sol. A gente falou aqui que o Sol está a cerca de 149 milhões de quilômetros da Terra. O Sol, se ele fosse um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, a vida aqui na Terra seria aniquilada, pelo simples fato de que se ele fosse mais perto, ficaria muito calor, a gente não ia aguentar. Se fosse um pouquinho mais longe, ficaria muito frio, a gente ia congelar. Então Deus colocou o Sol no lugarzinho dele, no lugar certo. O Sol, ele é uma grande fonte de usina de energia. Ele tem o tamanho ideal e emite a quantidade exata de energia. Por que também não falar da Lua? A Lua, ela tá bem mais perto, tá bom, gente? A Lua só está a 384 mil quilômetros de distância. Então, existe essa polêmica, né? Se o homem pisou na Lua e tal. Eu não duvido, tá? A tecnologia realmente está muito avançada. Mas a questão é, a Lua é o corpo celeste mais perto que nós temos e ela é a principal responsável pelas marés e desempenha um papel vital na ecologia da Terra. A Lua contribui para a estabilidade do eixo da rotação do planeta. Sem a Lua, a Terra seria como um peão que iria rodar sem rumo. Isso também eu queria aqui falar para vocês que a Terra ela está girando em torno de si mesma 1.700 km por hora e também está girando com os outros planetas ao redor do Sol cerca de 1.017 km por hora. Então, gente, é totalmente incrível. A Terra ela tem esse campo magnético, como a gente já falou, que protege de toda a extremidade que existe de radiação cósmica e das mortíferas forças vindas do Sol.
tá? Nós temos também o nosso cobertor, que nos mantém respirando, absorvendo até 99% da radiação ultravioleta, assim como também milhões de objetos vindos do espaço. Então a gente está bem protegidos, né, no que diz ao universo, que é realmente um lugar muito perigoso, tá? E eu queria falar para você também sobre a inclinação e a rotação perfeita da Terra. Olha só, graças à inclinação da Terra, qual que é? 23,4 graus. Temos o ciclo das estações do ano. Olha só como Deus pensou em tudo, né, presbítero Fabrício? Ele pensou em cada detalhe. Olha só, as estações do ano é um milagre, é algo muito lindo. A gente vê como algo muito natural, né? Para nós mas assim, a gente não pode deixar de admirar essas coisas. Como o salmista falou, eu vou falar das maravilhas dele, contarei as tuas maravilhas. Olha só, temperaturas equilibradas e grande variedade de zonas climáticas. A inclinação do eixo do nosso planeta é perfeita. Também perfeita é a duração de dia e de noite, resultante da rotação da Terra. Se a velocidade de rotação fosse bem mais lenta, os dias seriam mais longos e o lado da Terra voltado para o Sol ficaria superaquecido, ao passo que o outro lado ficaria congelado. E se a rotação da Terra fosse mais veloz, os dias seriam mais curtos, talvez de apenas algumas horas de duração, e essa rotação veloz causaria implacáveis ventanias e outros efeitos nocivos. Então, gente, é muita coisa. E se a gente fosse contar aqui, a gente precisaria fazer um simpósio sobre isso. Precisaria, sei lá, fazer uma conferência falando só sobre esse assunto do universo, das condições de vida, das maravilhas do Criador, da relação entre Bíblia e ciência. Então, gente, é incrível. Olha só, os escudos protetores da Terra. O espaço é um lugar perigoso, como a gente já falou aqui, onde é como uma radiação letal e os meteoróides são um perigo constante. Mas o nosso planeta azul parece trafegar no meio dessa galera de tiro. Galáxia com relativa segurança. Por quê? Por que essa segurança? A Terra é protegida por uma blindagem incrível, um poderoso campo magnético e uma atmosfera feita sob medida. Então, gente, precisamos ser gratos a Deus, porque a gente sempre fala de Deus como Criador. Mas não se esqueça também que ele é o mantenedor. Tudo bem, vamos concordar que o Big Bang tenha dado início a tudo. Mas o que então manteria? Porque é considerado que seria mais difícil manter do que criar. Você que tem aí a sua casa, você que tem aí as suas coisas. Se você não manter, por exemplo, a limpeza da sua casa, das suas coisas, tudo vai se estragar com o tempo. Daqui a 100 anos, uma casa que não é cuidada vai estar se espatifando, entendeu? Então, a manutenção, todo mundo sabe disso, quem cuida de piscina, principalmente, quem trabalha em parque aquático, sabe disso. A manutenção, ela é essencial. E o nosso Criador, ele não só criou, mas ele mantém todas as coisas. E esse foi o quadro Bíblia e Ciência. Eu quero aqui ver se o presbítero Fabrício tem algo aqui para comentar com a gente. Sim. Os números, os dados são literalmente astronômicos, né? Quando você fala desse assunto, e são algo muito incrível. E o que me chamou a atenção foi essa questão do universo observável. O universo ele é tão grande, porém só o pequeno lugar que o homem conseguiu enxergar é tão grande que você precisaria de bilhões de anos. Anos que nós conhecemos natural na Terra mesmo, bilhões de anos para ir do ponto A ao ponto B de toda a extensão que o homem conseguiu observar. Porém, esta extensão está dentro de uma outra grande imensidão de outras coisas que existem que o homem não consegue ver por conta de ser tão grande. Então, meus parabéns aqui para a Bianca Leal, neurocientista, que tem se aplicado em trazer essas informações, trazer esse ensino
eu dou graças a Deus por conta de Deus ter usá-la dessa forma. Então, graças a Deus, Deus abençoe e parabéns por esse quadro.